Eu quero hoje ministrar aqui uma palavra que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu vou ler do 4 ao 8. Eu estou pregando desde a última quinta-feira que eu trouxe aqui a mensagem. Estou falando, vou pregar uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. E hoje eu escolhi a parábola do semeador. Talvez eu não vá pregar sobre todas as parábolas de Jesus, mas eu estou orando ao Senhor, pedindo a Deus para que Ele me dê esse entendimento, essa sabedoria para pegar as principais, porque as parábolas de Jesus, elas são maravilhosas. Tem um ensinamento e uma explanação, uma analogia, metáforas que Jesus usou a respeito do reino de Deus que merecem ser meditadas com respeito, reverência. E eu quero fazer isso junto com vocês nas oportunidades que eu tiver aqui. Então vamos ler aqui Lucas 8, verso 4 ao 8. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e as pessoas de todas as cidades vieram ouvir Jesus. E quando ele lhes propôs a seguinte parábola, foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: eis que um semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, ficou pisoteada, e as aves do céu devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. E tendo concluído esta parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, que o teu nome seja mantido santo, que ele seja santificado para todos sempre. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nesta reunião que fazemos para a tua honra e para a tua glória. Nós estamos aqui por causa de ti, Senhor. Estamos aqui para te adorar pelos teus grandes feitos, pelas tuas obras, pelos teus livramentos, por aquilo que o Senhor tem feito e principalmente por aquilo que o Senhor é. Ó Deus, como nós estamos nessa busca, Senhor, pela tua palavra, buscando sempre, ó Deus, meditar na tua palavra. Estamos também, Senhor, no momento de oração, no momento de louvor. A tua igreja, Senhor, está caminhando, Senhor. Que hoje seja mais um dia de bênção, que hoje seja mais um dia de ministração do teu Santo Espírito, que o Senhor possa não somente usar a minha vida, Senhor, mas também a vida dos teus servos, para que, assim como Jesus disse aqui, e o teu servo Lucas escreveu, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de ti. Amém e amém. O que é uma parábola? No dicionário, a parábola, ela é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Jesus usou desse artifício, dessa forma de comunicação. E eu entendo, e também estudando um pouquinho sobre as parábolas de Jesus, que muitas dessas histórias que ele contou, dessas comparações, dessas analogias, ele inventou, e outras ele
pegou ali histórias do povo que ele conhecia, e fez essas comparações com o reino de Deus. Então a parábola é uma narrativa que tem um propósito, que é fazer essa comparação e trazer e levar, no caso, uma mensagem. Essa parábola do semeador, ela é a única parábola que Jesus explicou. A única parábola que Jesus explicou. E depois do verso 9, a partir do verso 9, ele traz aqui a explicação. Então, em cima da interpretação que o próprio Jesus deu, eu quero aqui acrescentar, falar em cima daquilo que Jesus mesmo explanou. E a partir do verso 9 ao 13, ele dá a explicação. Aliás, do 9 ao 15, está aí na tua Bíblia. Se você estiver com ela aberta, por favor, fique, que eu estarei aqui de uma forma expositiva, meditando com vocês nessa parábola. Em primeiro lugar aqui, irmãos, a revelação da palavra. Eu falei aqui em outra oportunidade, em Mateus capítulo 16, como eu sempre tenho tocado aqui, falado, quando Jesus pergunta aos homens, aos seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E Pedro, ele toma ali a palavra, depois de tantas especulações, né? Tantas pessoas que falaram ali, Pedro, ele toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu disse em uma outra oportunidade, que é o Senhor, que é o Espírito Santo, quem revela Jesus. É o Espírito Santo de Deus. É Deus quem escolhe. Jesus falou em uma oportunidade dizendo, ninguém, ou melhor, todo aquele que vem a mim, é porque Deus o trouxe. Complementando a sua própria palavra, dizendo, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai sem passar por mim. Depois quase no mesmo contexto ele diz, porém, todo aquele que vem a mim, é porque o Pai o trouxe. Então, essa dinâmica do reino, nós temos que entender. Eu coloquei aqui, a revelação da palavra não é para todos. A revelação de quem é Jesus, a revelação da sua palavra, da sua mensagem, ela não é para todos. No verso 10 desse capítulo, ele diz assim, olha, ao que ele, Jesus, lhes replicou, a vós estava olhando para os seus discípulos, a vós outros é concedido o saber os mistérios do reino, aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que, vendo não vejam, e ouvindo não compreendam. Nós sabemos que Deus, ele é onipotente, que ele é soberano, que ele é onipresente, que ele é onisciente. Se Deus está no começo de todas as coisas, ele está também no fim, em todo o tempo. O tempo para nós tem uma lógica, mas para Deus é outra coisa. Por isso que Bart disse que Deus, ele é totalmente outro. Nós não compreendemos muitas coisas. Por isso que Deuteronômio, o Senhor deixou ali, que as coisas encobertas são para o Senhor, e aquelas que são reveladas, o Senhor deixou para nós. E nós não entendemos muitas vezes as escolhas de Deus, mas que Ele faz, e que Ele fez escolhas na eternidade, isso é fato e é notório na sua palavra. Jesus está falando aqui, olha, eles não vão entender, para que vendo não vejam, e ouvindo não compreendam. E uma outra passagem ele diz, para que não sejam salvos. Por quê? Já conhece a intenção do coração de cada um. Conhece a intenção do coração, sabe, e as pessoas, elas vão saber por quê. Por que estão sendo condenadas? Por que elas estão indo e já estando lá, como no livro do Apocalipse e no livro de Daniel e em outras passagens, que no lugar onde há choro e ranger de dentes, vão primeiro vão passar pelo julgamento. Deus vai julgar. Ao homem
está determinado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Já está julgado. Já está julgado. Então a palavra, a revelação não é para todos, mas é para muitos. Jesus fala isso na Santa Ceia, na ceia que ele preparou, naquela comunhão que ele teve com os seus apóstolos. O sangue que é derramado em favor de muitos, não de todos. Porque aqueles que não recebem a revelação, por que então eles não recebem essa revelação? E aí Jesus conta essa parábola e é interessante nós meditarmos nisso. Porque em segundo lugar, quem é o semeador? Quem é o semeador? O semeador pode ser Jesus aqui, enquanto pregador da palavra de Deus, mas pode ser também qualquer pessoa que leva a mensagem. Aqueles que ele um dia disse, ide, vão, e ele sabia que essa palavra seria eterna, ele sabia que essa palavra seria para a igreja, que alcançaria a sua igreja em todos os períodos da história. Então ele disse, vão, preguem, indo onde vocês estiverem, levem essa palavra. Vocês são semeadores. Nós somos semeadores da palavra de Deus, cada um com a sua maneira de ser, cada um com a maneira de falar, a sabedoria que Deus deu, mas todos nós somos pregadores da palavra. Todos nós temos que semear essa palavra. Semeia a palavra de Deus com a tua atitude, semeia a palavra de Deus com gestos, com amor, com abraços. Semeia a palavra de Deus, porque a pessoa que receber vai compreender, vai entender ou não, mas o importante é você semear. O importante somos nós, enquanto semeadores, fazermos aquilo que Deus está nos ordenando. Um semeador, ele disse, saiu a semear. Em terceiro lugar aqui, as sementes, ou a semente, que é a palavra de Deus. E o coração humano, a maneira de ser de cada um, nós, seres humanos, ele coloca aqui como o solo, como a terra, nessa parábola, nessa analogia. Então, além de ser semeador, nós também somos terra, nós somos solo, nessa dinâmica, como eu costumo dizer. Então, quando nós estamos no papel, quando nós estivermos, ou quando a pessoa está no papel do semeador, é porque um dia ele foi terra. Essa terra recebeu essa semente e agora ela está dando fruto. A semente, a semente é a palavra de Deus, e o solo é o ser humano, é o coração humano, é a mente humana, é a cognição. Em quarto lugar, irmãos, Jesus, usando essa parábola, ele está nos dizendo que existem alguns tipos de solo, alguns tipos, vamos colocar assim, de pessoas. E eu dei aqui alguns nomes em cima da interpretação do próprio Jesus. Eu dei aqui alguns nomes a esses tipos, 4 tipos de pessoas. Em primeiro lugar, dentro dessa comparação, o primeiro solo dessa parábola, o primeiro tipo de pessoa é aquele solo pobre. É aquela pessoa que não tem, que tem uma personalidade fraca, que não tem aquela certeza naquilo que está ouvindo, ela não guarda, ela deixa, assim, fica vacilando. Vocês, quando eram crianças, já brincaram naquela época, de pega-pega, futebol, as brincadeiras, peão, quem lembra aí? Bolinha de gude. A minha filha queria um presente. Ela falou, pai, eu quero aquela, eu não vou lembrar o nome, mas é uma arma que o Thiago tem de brinquedo. Aí eu falei assim, mas isso daí é brinquedo para menina. Aliás, é para menino. Ela falou para mim, não existe brinquedo de menina e menino. Eu falei, para com essa coisa em nome de Jesus.
Não vem com essa ideologia de gênero pra cima de mim que não cola. Tem sim. Brinquedo de menina e brinquedo de menino. Ai, pai. E nas nossas brincadeiras, quem vai lembrar daqueles que eram café com leite? Tinha um café com leite? Quem era o café com leite? O café com leite era aquele que ninguém queria, né? Ah, fica pra você. Não, fica pra mim, né? Aquele que você jogava no gol, César? Eu era café com leite. Café com leite. Ninguém queria o César. Café com leite. Mas eu tenho certeza que você amadureceu. Que hoje muitas pessoas querem você. Não no jogo, mas na convivência. Então, fazendo essa ligação, é o café com leite, aquele que fica, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe para onde vai, ele não está entendendo nada, não está entendendo nada, ele não sabe o que está fazendo lá. O Roberto Carlos, ele escreveu uma música, os mais antigos aí vão lembrar, Carlão, por exemplo. Sentado à beira do caminho. Lembra, tia Didi? Lembra, tia Letinha? Mas essa música é a música do cara mais estranho, né? Eu respeito o Roberto Carlos enquanto compositor. Ele fez, né, músicas excelentes, mas a letra dessa música é a letra do bobão, né? Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia você volte para mim, sentado à beira do caminho, vendo carros, caminhões passar. Quem é esse cara? Esperando. Gente, a vida anda, né? A fila anda, como as pessoas falam. Está esperando, ela está à beira do caminho. Olha aqui a palavra do Senhor diz. Olha aqui a palavra do Senhor diz. Jesus falando sobre aqueles que estão à beira do caminho, no verso 12. As sementes que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Olha aqui a profundidade. Tem muitos crentes aí, intelectuais, que dizem que o diabo não existe. E é isso que ele quer mesmo. Ele quer isso das pessoas, que elas pensem que ele não existe, que é só uma fábula. Mas Jesus está falando que o diabo, ele vem e tira a palavra que foi semeada no coração. Jesus está dizendo. Por quê? Porque fica à beira do caminho. A personalidade é fraca, é assim, avoado. Recebeu a palavra, mas está lá. O que eu faço? Ponha em prática, receba essa palavra com alegria, não fique olhando o vento, mas faça aquilo que a palavra do Senhor diz, coloque em prática, seja um servo, uma serva do Senhor. Não permita que o diabo venha tirar essa palavra do teu coração, não permita. Nós sabemos, irmãos, que ele foi vencido. Ele está com um tempo em relação ao tempo de Deus. Ele está com esse tempo ainda. E nós sabemos que quantas pessoas ele puder tirar a palavra do coração, ele vai fazer, porque o exército que ele tem é muito grande. É muito grande. E eles são estrategistas, eles têm estratégias, eles sabem, eles conhecem cada pessoa que habita nessa terra. Conhece o jeito, conhece a maneira de ser, se a personalidade, se é desligado, se é malicioso. Eles sabem a fraqueza, eles sabem. E eles estão aí ao nosso derredor, rugindo como um leão para tragar aquele que está à beira do caminho, vacilando. E a palavra é tirada. O segundo solo é aquele solo raso. Aquela pessoa imatura. Veja no verso 13. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Elas creem por um período, mas desistem
no tempo da provação, rasa, imatura, recebe a palavra com alegria, mas não se aprofunda, fica só na superfície. Ela fica só, hoje eu vou à igreja e vou ouvir a palavra, mas ouviu aqui e não praticou, não chegou em casa, não foi lá na Bíblia, não estudou, na terça-feira não faz nem questão de vir. Estou falando para aqueles que podem, eu sei que muitas pessoas estudam, mas não procuram. Não estou falando só da terça aqui, mas de outros cultos, de uma semana que nós tivemos aqui, de aprofundamento na palavra. Elas não buscam, elas são imaturas, recebem aquele momento, vai no culto. Aquelas pessoas que procuram igrejas. Eu vou aqui porque parece que o movimento aqui é bom. Eu vou lá porque tem uma irmã que tem o dom de revelação. Eu vou correndo de um lado para o outro de uma forma tão imatura. Recebe aquela palavra e até prega, né? Nossa, hoje eu fui numa igreja. Que palavra, que palavra. Mas e aí? Está colocando em prática? Está colocando em prática? Está vivendo a palavra? Essa imaturidade, queridos, que acaba não produzindo frutos. Em terceiro lugar, dentro da explicação de Jesus, no verso 14, olha aqui o Senhor Jesus diz: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer, não conseguem dar frutos, não conseguem frutificar. Esse é o solo com espinhos. O que significa esse espinho? É aquilo que Jesus mesmo está dizendo, esse sufoco. O espinho, ele sufoca aqueles que estão seguindo o seu caminho. Eles são sufocados por quê? Ou por quais questões, por quais coisas aqui? Pela ansiedade, pelas coisas da vida, pelo dia a dia. É interessante lembrar que às vezes eu falo aqui para a igreja, quando nós estamos aqui, quando nós estamos ouvindo a palavra, quando nós estamos adorando ao Senhor em oração, quando nós estamos louvando, tenha certeza de uma coisa: se você está com o teu coração voltado para Deus, se a tua mente, se você veio realmente com aquela intenção no coração de ouvir, de adorar, de participar, pode ter certeza que você está sendo alimentada, pode ter certeza que você está sendo alimentado, e esse alimento, ele vai te sustentar, ele vai te segurar, porque os espinhos, esse sufoco, ele vai vir. As aflições, os problemas, aquilo que nós falamos agora no início do culto, as adversidades, Jesus falou que nós teríamos, mas quando nós estamos bem alimentados, quando tem vitamina C, D, E, todo tipo de vitamina nessa alimentação que Deus nos dá, você suporta, você adora, você engrandece o nome do Senhor na luta, na dificuldade. Aleluia de Deus, aleluia. O solo com espinho representa aquela pessoa que não cresce, que não desenvolve a verdadeira espiritualidade. Ela fica sempre em cima do muro, gosta das coisas que o mundo oferece. Ela gosta, ela tem prazer, poxa, ela tem mais prazer. Pensa aí em alguma coisa. Tem mais prazer em ir a um show. Não estou falando que nós não podemos ir a um show, mas escolha bem o show que você vai. Não vai. Vou colocar aqui a minha opinião, todos, né? Vamos pensar nessa questão. Gente, esse tal do funk, aí, como dizia Ariano Suassuna, eu pronuncio as palavras como elas estão escritas. O funk, pensando em música, isso é horrível. As letras, isso
Só que é uma coisa maligna, sabe por que eu digo isso? Porque as crianças são envolvidas, elas aprendem as letras facilmente. E quando eu vejo na internet crianças rebolando, crianças dançando e os pais batendo palma, é difícil. É difícil. Essas pessoas, elas ainda gostam, né, daquilo que o mundo oferece. Eu só dei aqui um exemplo, mas eu faço uma pergunta: o mundo ainda te fascina? As glórias do mundo ainda te fascinam? Eu sempre lembro da tentação de Jesus. E aquilo que está escrito em Mateus capítulo 4 é verdadeiro. Deus deu por um determinado tempo a autoridade de Satanás sobre o mundo. Ele é o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas. E ele oferece pratos. Ele falou para Jesus: se você se prostrar, eu te darei todas as glórias do mundo. Pessoas que ouvem a palavra, recebem essa palavra, mas não conseguem fazer essa separação daquilo que o mundo é, daquilo que o mundo oferece e daquilo que Deus está nos oferecendo, daquilo que o Senhor nos oferece, precisa rever os seus conceitos. Ela não desenvolve a verdadeira espiritualidade. Ela não vê problemas não vê problema nenhum em relação à promiscuidade. O jovem pode praticar sexo antes do casamento, não tem problema nenhum. Que isso daí é um conceito medieval. Hoje nós estamos no século 21, as coisas estão andando, não tem problema nenhum. Então, praticar sexo, namorar sem compromisso, ficar, não tem problema nenhum. E a palavra do Senhor diz que tem. Eu tenho aqui outro dia o exemplo de José e Maria. Eu tenho o exemplo de José e Maria, os pais de Jesus aqui na terra. Imaginem se eles já tivessem... Imaginem. Mas Deus conhece os seus. Deus conhece os seus. É claro, queridos, que o Senhor, Ele perdoa. Ele analisa cada situação. Mas no livro de Apocalipse diz que os promíscuos, os efeminados, aqueles que praticam imoralidade sexual, ficarão de fora. Ficarão de fora do reino de Deus. Ficarão de fora. Esses aí que deixam que o espinho sufoque, não vê problema nenhum, apoia ideologias que a Bíblia condena. Apoia ideologias que a Bíblia condena. Por exemplo, nos nossos dias, o que está muito em moda, o feminismo. O que a Bíblia fala a respeito do feminismo? Faça aí a interpretação. Interprete aquilo que Jesus disse, aquilo que Paulo disse. Interprete. Quando a Bíblia fala em submissão, a palavra do Senhor não está falando somente para a mulher. No contexto do casal, está falando sobre a mulher e o homem. Mas vamos pensar, Paulo diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. E o que é essa palavra submissão? É estar debaixo de uma missão. Estar debaixo de uma missão que é servir, assim como nós homens estamos aqui também servindo. Então a essência dessa palavra qual é? É o respeito que eu tenho que ter pela minha esposa e que a minha esposa tem que ter por mim. Esse amor, esse respeito, isso faz parte dessa submissão. Nós estamos debaixo de uma submissão, a submissão do senhorio do Senhor Jesus, em relação ao senhorio do Senhor Jesus. Estamos debaixo de uma missão. Isso não é pejorativo. Quantas pessoas não entendem o que é ser servo, ou não querem entender, ou nunca serão, porque faz parte da sua personalidade. Então aceitam qualquer ideologia, defendem feminismo, machismo, comunismo, tudo que termina com ismo.
comunismo está na Bíblia? Faça uma reflexão. Se você respeita a palavra de Deus, se você quer viver a palavra de Deus, faça uma reflexão. Se esse comunismo que é pregado aí, o comunismo que foi instalado na União Soviética, lá no começo do século XX, que é aquilo que é defendido por muitos, existem outras interpretações do comunismo, mas vá para a Bíblia e veja se isso faz parte daquilo que Deus quer passar para o seu povo. Fala com malícia, é malicioso, é sarcástico, se sente bem na roda dos escarnecedores. Conhece a palavra, mas se sente bem. Quando muitos estão escarnecendo da palavra de Deus, tirando sarro dos preceitos, dos mandamentos do Senhor, e tem gente que conhece a palavra, que está no meio dos escarnecedores, da roda dos escarnecedores, é sarcástico e acompanha Jesus de longe. Acompanha Jesus de longe. Parece que está perto. Na última palavra que eu trouxe, eu falei sobre a figueira. A figueira que está no meio da vinha, que é a igreja. A boa notícia é que Deus manda adubar a figueira. O que significa adubar a figueira? Vamos amar essa figueira. Vamos amar. Vamos ter paciência. Vamos ter tolerância. Vamos abraçar. Porque pode ser que essa figueira venha dar frutos. Pode ser. Nós não sabemos. E eu disse naquela palavra que o texto diz que é o Senhor que corta. Ninguém zomba de Deus Todo-Poderoso. Ninguém zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Acompanha Jesus de longe. Não quer compromisso. Lembram-se quando Jesus foi preso? Quantos ficaram de longe acompanhando? Quantos conheciam Jesus, tinham andado com Jesus, mas não assumiram o compromisso de estarem ali com Jesus no momento mais difícil? Acompanharam Jesus de longe. Quantas pessoas estão assim? Em último lugar, Jesus fala do solo bom. Do servo bom e fiel, a boa terra. No verso 15 ele diz: no entanto, as sementes que caíram em boa terra são as que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, colocam dentro do coração, entesouram e com perseverança frutificam. Recebe a palavra com alegria, guarda no coração e começa a dar bons frutos. Olha, eu quero que nós meditemos nisso. Olha para uma pessoa de Deus, aquela que é serva do Senhor, e você verá o fruto do Espírito estampado nessa pessoa. Você vai ver o fruto do Espírito estampado nessa pessoa. Sabe por quê? Porque ela é amorosa, ela é alegre, ela vive em paz. Ela vive em paz. O servo de Deus, assim, eu fiquei pensando numa aula que eu tive. Até o Cauê estava fazendo essa matéria com o professor pastor Ziel Machado. E ele, uma vez dando uma aula, ele falou assim: eu sou aquele pastor pato. A pessoa vem conversar comigo e às vezes até eu estou vivendo uma situação terrível, mas a minha cabeça está ali assim, ó, tudo tranquilo. Mas aqui por dentro, o pato, como é que ele está debaixo d'água? Está tudo aqui batendo, né? Eu sou esse pato aí. Pato no mundo corporativo tem um outro conceito, né? Aquele que não nada direito, não voa direito e não anda direito. Mas
nessa metáfora que esse pastor fez, é bem por aí, porque você vê o pato na água, ele está lá, parece que está tudo bem, mas embaixo, ó, as patinhas. E às vezes nós estamos vendo a pessoa, o servo do Senhor, a serva do Senhor, e ela está como um pato assim, parece que está tudo bem, mas por dentro, né, coraçãozinho tá, mas ela vive em paz, ela é paciente, ela é benigna. Um dos sinônimos da palavra benignidade é bom caráter. Bom caráter, ela é de bom caráter, ela tem um bom caráter, ela é benigna, ela é bondosa. O servo do Senhor, a serva do Senhor é fiel. Pode confiar. Pode confiar nessa pessoa que o fruto do Espírito está estampado no seu ser. Pode confiar porque ela é fiel, ela não vai te trair. Não vai te trair. Ela é mansa. E ela tem domínio próprio. Tem domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Em nome de Jesus, irmãos. Que nós sejamos esse solo aqui. A boa terra. A boa terra. Para a glória de Deus. As palmas louvem ao Senhor.